Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma videoaula na cadeia da bovinocultura e hoje nós vamos tratar sobre o assunto, como funciona o controle de carrapatos, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre carrapatos, como funciona e dar 10 dicas ou 11 dicas, na verdade 11 dicas, como funciona o controle deste parasita. Vamos lá? Os carrapatos são parasitas que por si só causam grandes prejuízos à pecuária e em grandes países de clima tropical e subtropical torna-se seu desenvolvimento mais rápido. Além disso, eles são vetores de doença para os bovinos e para os seres humanos. Entre as principais doenças para os bovinos está a tristeza parasitária. Antes de iniciarmos a nossa videoaula, sobre o assunto de controle de carrapato, devemos saber o seguinte: qual o tipo de carrapato que mais ataca os bovinos? Qual o seu ciclo de reprodução? E quais os prejuízos eles trazem para os produtores, ou até mesmo para os animais? Existem duas famílias de carrapatos no mundo, os Ioxidae e os Argacidae. O tipo de carrapato que mais ataca os bovinos é os Ioxidae e especificamente da família dos Rifocéfalos bovíferos micrópolos, esses bichinhos aqui que se multiplicam de uma maneira muito rápida. Bom, os Rhizófilos bovíferos micrópolos é um ectoparasita hematófago. O que é um ectoparasita hematófago? São aqueles que se alimentam do sangue do seu hospedeiro, nesse caso, que se alimentam do sangue dos bovinos. De fácil distinção entre machos e fêmeas. Como distinguir um macho e uma fêmea, Um carrapato macho e um carrapato fêmea. Os machos de tamanho menor possui um escudo dorsal quintinoso, uma espécie de proteção em seu entorno, sendo conhecido também como carrapatos duros, difícil de matar com a mão, tá certo? Então assim, essa é uma das características do macho. O carrapato fêmea, conhecido como carrapato de caroço de feijão popularmente, possui também um escudo, mas esse escudo está somente numa parte do corpo, para permitir que seu abdômen se expanda. Geralmente esse escudo é na parte da cabeça, permitindo que seu abdômen se expanda justamente para consumir mais sangue, e também a questão da reprodução. Elas expandem seu abdômen para reproduzir muito mais filhotes. Falando do seu ciclo, devemos saber qual é o ciclo de reprodução desse parasita. Agora que sabemos qual tipo de carrapato que acomete ou ataca os bovinos, vamos entender o seu ciclo de reprodução. E nesse sentido, as fêmeas do carrapato levam grande importância, pois o seu ciclo de vida é dividido em 2 períodos. O primeiro período é conhecido como parasitário e dura cerca de 21 dias, que ocorre quando o desenvolvimento do parasita no bovino e seu hospedeiro se subdivide, ou seja, nesse período de 21 dias, a fêmea ela desenvolve sua fase de reprodução em 4 períodos. Quais são eles? Ovo, larva, ninfa e metaninfa. O que quer dizer com isso? A fêmea desce do animal, vai até o chão para fazer essa fase de reprodução. Como vocês podem ver na imagem, a fase de ovo, a fase de larva, ninfa e a fase adulta.
Essa fase para o carrapato é essencial justamente para a fase de multiplicação, de reprodução. Já o segundo período, depois que passa essa fase, o segundo período, também conhecido como vida livre, ocorre quando a fêmea, né, já está no solo e cerca de 3 dias após estará pronta para começar a postura dos ovos. Aproximadamente uma fêmea coloca 3.000 ovos por ciclo. Aí, como vocês podem ver, a imagem. Esse ciclo dura 21 dias. A fêmea, né, a fêmea coloca os ovos. Esses ovos vão se transformar em larva, eles vão se desenvolver em ninfas, que vão passar para ser adultos e fêmeas, ou machos e fêmeas, que vão fazer o processo de reprodução entre eles, para fazer outro ciclo reprodutivo, que vão todos, como vocês estão vendo aqui o animal no meio, que vão todos acometer, atacar o bovino. Mas quais os prejuízos que eles nos trazem? Quais os prejuízos que eles trazem para nós produtores, para os animais? Por esse motivo, os prejuízos que mais causam, que mais têm importância, chega a enormes dimensões financeiras, pois aumentando os custos na aquisição dos insumos de defensivos, o produtor se vê atacado, né? se vê de uma forma tão inesperada que ele acaba aplicando vários produtos nos animais e nenhum surtindo efeito. Isso vai trazendo prejuízo, porque quanto mais produtos o produtor utiliza para realizar esse controle, mais custo ele vai tendo, e além disso o próprio carrapato ele acaba adquirindo resistência àqueles produtos. Então isso é um prejuízo gigantesco. Além disso, como já citamos anteriormente, o próprio carrapato ele traz o prejuízo para o animal, que é o que como o carrapato é um parasita hematófago que se alimenta do sangue, ele acaba trazendo doenças para esse animal, como a anemia, a tristeza, porque está sugando o sangue do animal. Acarreta também para trás o desenvolvimento, como já citamos, enfraquecimento pela perda de sangue, irritação do animal, né? Irritação do animal, desvalorização do animal, tanto pela venda dele vivo, também como a desvalorização do couro desses animais. Então, quando estamos falando de carrapato, né, eles nos trazem vários prejuízos. Além disso, tanto no animal grande como no bezerro, né, que também podem acarretar no bezerro até a própria morte do animal. Por esse motivo, o controle torna-se primordial. Então, nós listamos aqui 11 passos para controle desse carrapato. Vamos lá? E quais são? Primeiro passo: usar a arma adequada. O que quer dizer com isso? Saber que tipo de produto é mais eficaz para controle do carrapato na minha propriedade. Né? Porque o controle do que o produtor vizinho utilizou foi eficiente no plantel dele, que vai ser o mesmo eficiente para o nosso plantel. Como já citamos, os carrapatos eles acabam adquirindo resistência ao uso contínuo de vários defensivos. Quando aquele defensivo não surte efeito, então nós se vemos na necessidade de aplicar outro imediatamente. Então, a aplicação demasiada, de várias vezes aplicada naquele animal, o próprio carrapato acaba adquirindo resistência àquele produto. Então, assim, para evitar esses casos, é de fundamental importância que devemos evitar a resistência desses mesmos carrapatos, e elevação dos custos dos defensivos. Então, usar o defensivo ou o controle é de fundamental importância. Então, usar a arma adequada é o nosso primeiro passo. E com isso,
usando esse primeiro passo, a Embrapa Gado de Leite faz um teste gratuitamente, que é o controle justamente desses defensivos, desses carrapatos, que ela é feito um teste para saber qual é o produto mais adequado para controle daquele parasita. O segundo passo que devemos adotar é combater o inimigo quando ele estiver em menor número. Nos meses de menor infestação, ou os mais quentes, ou os mais secos, faça de 5 a 6 aplicações ou banhos estratégicos nos animais, um a cada 21 dias, ou 4 a 5 tratamentos por on. O que significa o termo por on? Por on significa aplicação em dorso, no dorso do animal, a cada 30 dias. Então, não é porque você fez uma aplicação hoje que você vai deixar lá e não fazer mais. Na verdade, é o contrário. A gente fizemos uma aplicação, devemos, a cada 21 dias, fazer outra aplicação. E nesse sentido, é essencial haver uma rotação desses produtos juntamente para que os mesmos não adquiram resistência. Então, todo produtor, ele deve ter um calendário, ele deve fazer as anotações justamente para saber que tipo de produto é que eu estou utilizando e qual é o seguinte. Então, devemos fazer uma rotatividade de produtos. O terceiro passo, obedecer às regras. Todo produtor ele deve ler a bula do produto que vai ser aplicado, saber as recomendações do fabricante, principalmente quanto à homogeneização, dosagem, período de descarte, principalmente produtor de leite, o período de descarte do leite e permissão de uso em vacas para lactação. Saber o período de descarte em vacas em lactação, ou vacas já em lactação, ou que vão entrar em lactação, é primordial que obedeça às regras. Porque assim, alguns produtos, quando eles são aplicados em vacas que estão realizando lactação, porque o produtor está tirando leite, é primordial que o produtor saiba que tipo de produto é e se aquele produto não vai interferir na qualidade do meu leite. Além disso, alguns produtos que são aplicados, eles podem, como já citamos, ele pode irritar o animal, fazendo com que o próprio animal retraia o leite, esconda o leite. E assim, seguir a bula de todo o produto é de fundamental, principalmente para produtores de leite, como já falamos, pois a não obediência do prazo da carência, de carência pode vir contaminar o leite, contaminar o produtor, contaminar quem consome aquele leite, então pode trazer vários prejuízos. Então, esse terceiro passo, que é obedecer às regras, ler bula, ler as recomendações, seja ela recomendação do fabricante ou de um veterinário, então é de fundamental importância. Quarto passo, proteger-se. Todo produtor, quando vai se trabalhar com algum produto fitossanitário, produto defensivo, seja ele natural ou não, ele deve se preparar, ele deve se proteger. Então, assim, no preparo e na aplicação do produto corretamente, de ar, utilize máscara, luva, vestuários adequados e banhos animais a favor do vento, para evitar danos à sua saúde. Então o vento vem nessa direção, então nós vamos seguir o vento, justamente para facilitar a própria penetração do produto na pele do animal. Além disso, estamos nos protegendo. Então aqui, como vocês podem ver na imagem, o que acabamos de citar, o vento, o sentido do vento e o sentido da aplicação, justamente para facilitar essa penetração na pele do animal. O quinto passo, deu o tiro certo. O banho deve ser dado com o animal contido, nunca o animal solto. Quando aplicamos
qualquer produto no animal solto sem estar contido, aquela aplicação pode não surtir efeito. O animal vai ficar se movendo, vai ficar caminhando. Então nós não vamos ter uma homogeneização, uma aplicação correta desse produto. Nesse sentido, no sentido contrário ao dos pelos, com pressão adequada e com toda a superfície do corpo, incluindo cara, orelhas e entre pernas, evitar dias de chuva e horário de sol forte. Isso são requisitos para aplicação, ou seja, devemos regular a pressão da bomba que vamos utilizar, saber o horário que vamos aplicar, onde vamos aplicar, devemos incluir o corpo todo, incluindo cara, orelha, principalmente onde os animais, os parasitas se escondem mais, e entre as pernas do animal, na anca, ali os animais carrapatos gostam de ficarem ali, justamente por ser uma parte onde o animal não tem tanta facilidade de se livrar dele. E assim, o sentido da aplicação deve ser contrário aos pelos, ou seja, os pelos estão descendo, então a aplicação de cima para baixo, justamente para facilitar a penetração destes na pele do animal, no pelo, para ir em encontro ao parasita. E em casos de tratamento por on, como já citamos na linha do dorso, devemos avaliar o peso de cada animal para a aplicação da quantidade correta do produto, de acordo com as recomendações da bula. Então, muitos produtores aplicam na linha do dorso, sem saber a dosagem correta, fazendo com que uma aplicação, a mesma aplicação de um seja para todos, a mesma dosagem que eu utilizo em um, utilizar para todos. E isso não deve ser e não é recomendado. Então, devemos saber o peso de cada animal. De acordo com o peso, é a dosagem. O sexto passo: use a tática dos animais aspiradores. Os animais recém-tratados, isso é uma técnica importantíssima, os animais recém-tratados devem retornar às pastagens infestadas para que funcionem como aspiradores, sugar, aspiradores dos carrapatos que lá estão à espera de um hospedeiro, ou seja, animais que receberam tratamento, eles devem voltar para aquela pastagem que teoricamente está infestada de carrapatos, à espera desses animais, porque quando o carrapato que está ali na folha do capim, esperando o animal passar, esperando a vaca, esperando o boi passar, esses carrapatos vão lá, vão passar, vão grudar na pele do animal, mas esses animais já vão estar em tratamento. Então vai fazer com que esse animal que foi lá tentar sugar o sangue desse animal não surta efeito, ele acaba diminuindo o seu ciclo de vida. E assim, os carrapatos que sobem nos animais serão mortos quando entram em contato com o produto, é o que acabamos de dizer. Os que conseguem sobreviver serão combatidos no próximo banho. Então, esse sexto passo é de fundamental importância. Muitos produtores fazem a aplicação do produto, nos animais e colocam ele em outro pasto. Na verdade, é o contrário. Eles devem permanecer naquele pasto onde eles já estavam, justamente para que surtam efeito e controlem futuros novos que porventura venham a cometer. O sétimo passo: cuide melhor dos animais de sangue doce. Os bovinos mais infestados, conhecidos como animais de sangue doce, são aquelas que são fábricas de carrapato do rebanho, que devem ser identificados e tratados com mais frequência. O que são animais de sangue doce? São animais de raça europeia, são os famosos PO, por origem. Eles, por si só, eles têm mais facilidade de adquirirem ou de serem infestados por esses carrapatos, justamente porque a questão de eles não têm rusticidade, eles não têm resistência a esses parasitas. Então os parasitas eles tornam hospedeiro deles, certo? Então o controle desses animais e nesses animais é essencial. Se nós tivermos lá
todo um rebanho mestiço com um animal, vamos dizer assim, pior no meio. Então esses animais, eles adquirem mais características de estarem tendo a facilidade de adquirir esse parasita para o corpo deles. O 8º passo, avalie o desempenho da sua arma. O teste de sensibilidade dos carrapatos aos carrapaticidas devem ser repetidos anualmente. Trocar o carrapaticida por outro mecanismo de ação diferente, no máximo a cada 2 anos, de acordo com os resultados do novo teste. Então, quando sabemos se nosso carrapaticida está fazendo efeito, então a cada ano devemos fazer o teste se ele está continuando fazendo efeito ou se precisamos trocar. Na maioria das vezes, nós precisamos trocar justamente como já falamos várias vezes aqui. Os carrapatos eles acabam adquirindo resistência ao seu longo da vida. Então, os filhos dos filhos dos filhos daqueles carrapatos vão adquirindo resistência cada vez mais. O 9º passo, trate os animais que vêm de fora. Muitos produtores não fazem o tratamento quando adquirem animais de outra propriedade ou dos vizinhos. Então, assim, os animais recém-adquiridos devem ser banhados de preferência no local de origem e mantidos isolados por 30 dias antes de sua incorporação ao rebanho. Esse período nós chamamos de quarentena. Então, fazer o tratamento lá no local de origem, logo lá, antes dele vir para a nossa propriedade, é de fundamental importância. E depois que ele chegar na nossa propriedade, deixar ele no período de quarentena durante 30 dias, é também de fundamental importância. Além disso, vai servir para diagnosticarmos outras enfermidades ou outras doenças que aquele próprio animal possa ter antes de juntá-los ao nosso rebanho. O 10º passo, evite infestações mistas. O que significa isso? Equinos e bovinos devem ser mantidos em pastos separados, pois os bovinos também podem ser infestados pelos mesmos carrapatos que atacam os cavalos, que é o chamado carrapato estrela, cujo controle é diferente do carrapato de bovinos. Então, assim, sabemos também que muitas propriedades, por serem pequenas, muitos produtores criam os dois juntos. Podem ser criados? Podem. Agora, o controle de um parasita, o do carrapato do bovinos, é diferente do controle do carrapato dos equinos, o estrela, o carrapato estrela. Então, devem ser, na maioria das vezes, criados ou mantidos separadamente, justamente para não haver essa infestação mista. O 11º passo, rotação de pastagem. A rotação de pastagem deve servir para quebrar o ciclo reprodutivo do carrapato, principalmente em período de estiagem. E assim, falamos dos 11 passos para controle do carrapato. Então, esses 11 passos devem ser seguidos, né, de acordo com o seu critério, de acordo com o seu número de animais. Então, mas assim, na maioria das vezes, esse controle deve ser seguido incondicionalmente. Então, ele deve ser seguido rigorosamente. E uma das alternativas que devemos adotar também é o controle natural. Muitos produtores não têm o poder aquisitivo, não tem tanta facilidade na compra de insumos, de defensivos. Então devemos também dar valorização ao controle natural. E nesse sentido, o uso de inseticidas naturais é de fundamental importância. E vamos destacar a questão do NIM, né? O NIM é um dos inseticidas naturais que é biodegradável, portanto não deixam resíduos. E assim, o óleo extraído a partir das sementes tem se tornado um excelente inseticida, acaricida, fungicida e etc. Mas assim, não é porque você, produtor, está utilizando um produto natural que você não vai seguir
os 11 passos lá do controle de carrapatos. Ele deve ser seguido. Você, produtor, deve se proteger. Você, produtor, deve seguir, dar o tiro certo na aplicação de cima para baixo. Então, o produtor deve seguir os critérios. Tá bom? Então, assim, pessoal, dessa forma, vamos encerrar essa videoaula de hoje. Agradecendo a todos e obrigado e até a próxima.